Olá, cá estamos na terceira fase do nosso curso, na unidade 3 do curso do Tribunal do Júri, promovido pela IFAM no ensino à distância. Como você já acompanhou as duas primeiras unidades, os dois primeiros vídeos, nós enfrentamos a primeira fase procedimental. Já vimos oferecimento de denúncia, recebimento de denúncia, citação, resposta, audiência única e vimos também todas as decisões tomadas na primeira fase procedimental. Pois bem, no nosso procedimento chegamos então à pronúncia. O que virá então em seguida? Foi nesse ponto que nós paramos na reflexão da fase anterior. Pois bem, e mais uma vez eu peço licença para lembrar, e eu não me canso de fazê-lo, de que o Tribunal do Júri é uma garantia constitucional de direitos fundamentais. E como diz o grande jurista, grande constitucionalista Canutilho, o juiz deve obediência à lei, mas, por outro lado, não pode aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados. Isto significa a prevalência da vinculação pela Constituição em desfavor da vinculação pela lei. Pois bem, é sob a égide desses princípios constitucionais, dessas normas constitucionais, que nós seguiremos com o estudo das normas aplicáveis ao Tribunal do Júri e, especialmente, agora, nesta unidade, na segunda fase procedimental. Pois bem, temos a pronúncia. A pronúncia já foi proferida, estabelecendo os limites da acusação, os limites que o Ministério Público está autorizado a sustentar em plenário, e já houve a preclusão, ou seja, não houve nenhum recurso, já está preclusa a decisão de pronúncia. O que fazer em seguida? Pois bem, de acordo com o nosso procedimento, na segunda fase, nós iniciamos tudo com a preparação do julgamento. E a preparação do julgamento, obviamente, começa com a intimação das partes para uma manifestação inicial, para um ato preparatório do julgamento. As partes são intimadas para que possam arrolar testemunhas, para prestarem depoimento em plenário, são até 5 testemunhas. As partes podem juntar documentos novos, as partes podem requerer diligências, enfim. E depois desses atos preparatórios das partes, cabe ao juiz tomar algumas providências também. Cabe ao juiz, em primeiro lugar, fazer um saneamento do processo, resolver as questões de nulidade, definir diligências, enfim, preparar o processo para que ele esteja pronto para a realização completa do julgamento. Além disso, o juiz deve fazer um relatório para os jurados. E aqui cabe lembrar que os jurados são leigos. Portanto, cabe ao juiz fazer a redação de um relatório de uma forma bem simples, bem objetiva, para que os jurados entendam exatamente o que está acontecendo. É bom evitar aqueles relatórios formais, estereotipados, e é bom que desse relatório constem algumas informações sobre o procedimento, o que foi realizado, o que será realizado no Tribunal do Júri. Pense nisso, o jurado é um leigo, não conhece o tribunal e precisa de algumas informações para poder fortalecer a sua participação no julgamento. E, finalmente, o juiz determina a inclusão do processo em pauta de julgamento. Pois bem, e a organização da pauta é algo muito importante. E o Código de Processo Penal estabelece uma ordem de julgamentos, né? Em primeiro lugar, por óbvias razões, devem ser julgados os acusados presos. Depois, entre esses presos, aqueles que estiverem presos há mais tempo. E, em igualdade de condições, ou mesmo entre os réus presos, réus soltos, aqueles que tiverem sido pronunciados há mais tempo. É muito importante que sejam observados esses critérios. Bem, algo que é bastante importante também é que o juiz reserve algumas datas vagas na pauta para incluir um processo urgente de réu preso, para incluir um processo que seja adiado, para que não haja uma postergação dos julgamentos em datas indefinidas. Em seguida, a fixação da lista de processos na porta do edifício do Fórum, do Tribunal do Júri, para que seja dada publicidade ao julgamento. Em seguida, obviamente,
designada a data, incluída em pauta, as partes precisam tomar conhecimento e precisam ser intimadas da data da sessão. E como se faz a intimação para o julgamento? Faz-se da mesma forma como se faz da intimação da pronúncia. Não é? O acusado, o defensor nomeado, o defensor público e o Ministério Público têm que ser intimados pessoalmente. Pela imprensa oficial, podem ser intimados ou devem ser intimados o defensor constituído, o querelante e o assistente do Ministério Público. E por edital, o acusado. Essa é uma novidade da lei. Antes da vigência da lei de 2008, não era possível realizar a intimação da data do julgamento do réu por edital. Sempre tinha que ser uma intimação pessoal. Agora, o artigo 420, parágrafo único, permite que ele seja intimado por edital. Pois bem, pode acontecer aí um incidente processual no meio do caminho, o desaforamento. Em algumas circunstâncias muito específicas, é possível que o julgamento seja deslocado para outra comarca. Como isso pode acontecer? Bom, quem decide se o processo será desaforado ou não é o tribunal. Quem requer? Bom, as partes e o juiz, as partes mediante requerimento e o juiz mediante representação, podem pedir ao tribunal que desloque o julgamento do processo para uma outra localidade por interesse da ordem pública, quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, quando houver dúvida sobre a segurança do acusado. Bom, nessas três circunstâncias, é preciso que existam fatos concretos, fatos reais. Não basta invocar as circunstâncias de modo abstrato, sem qualquer fundamentação fática. Pois bem, mas as partes podem também requerer o desaforamento em razão de excesso de serviço, quando o julgamento não puder ser realizado antes de 6 meses do trânsito em julgado da pronúncia. Aliás, eu fiz uma observação aí de trânsito em julgado, porque nós estávamos falando em preclusão até agora. E essa reforma do Código de Processo Penal, desse procedimento, fixou muito claramente que a decisão de pronúncia não é uma sentença que não transita em julgado, que o caso é de preclusão. Mas o legislador distraiu-se e, evidentemente, fez uma referência equivocada ao trânsito em julgado. Mas, de qualquer forma, depois da preclusão, se não for possível realizar o julgamento em 6 meses, é cabível até mesmo o desaforamento. Pois bem, agora, se o julgamento não for incluído em pauta, embora não haja excesso de serviço, o réu pode pedir ao tribunal que inclua o julgamento em pauta imediatamente, que determine ao juiz a realização do julgamento. Isso acontece exatamente para preservar o direito do réu de ser julgado. Ele não pode viver eternamente com uma espada de Damocles sobre a sua cabeça numa situação indefinida. Pois bem, o desaforamento segue um certo rito muito célere no tribunal, por óbvias razões. A distribuição imediata, a preferência no julgamento, o relator pode determinar a suspensão do julgamento, se for o caso, e o juiz será sempre ouvido. E não será admitido desaforamento na pendência de um recurso contra a pronúncia, quando o julgamento já estiver efetivado, salvo, obviamente, se ele for anulado. Né? Enfim, há essas razões que evitam que o pedido de desaforamento seja utilizado simplesmente para escapar da jurisdição local. Pois bem, vamos então à sessão de julgamento. Tudo preparado e vamos realizar o julgamento. E qual é o roteiro da situação da sessão de julgamento? Né? É certo que todos nós, quando estamos no Tribunal do Júri, temos esse roteiro para nos orientar na elaboração da forma do julgamento. Eu vou fazer rapidamente a apresentação desse roteiro e você depois com mais tempo, com mais calma, pode acompanhar passo a passo e guardar esse roteiro para orientá-lo. Né? Nós temos, na abertura da sessão de instrução e julgamento, uma fase preparatória, decisão sobre isenção e dispensas de jurados, verificação de comparecimentos. Em seguida, a verificação da urna, são 25 jurados, né? A chamada e aplicação de multas aos jurados ausentes, a instalação,
Obviamente, a instalação só pode ocorrer se estiverem presentes 15 jurados, esse é o quórum mínimo exigido pelo Código de Processo Penal. Né? Se não houver 15 jurados, não é possível instalar o julgamento e ele deve ser adiado. E suplentes devem ser sorteados quantos necessários para integrar, para completar os 25 para a próxima sessão. Aliás, é importante observar que, mesmo que não haja quórum, é preciso sortear jurados para... mesmo que haja quórum, é preciso sortear jurados para completar o número de 25, ou seja, para que sempre sejam chamados 25 jurados para a sessão. Bom, instalada a sessão, passamos para o anúncio do julgamento, realiza-se o pregão, são feitas as admoestações aos jurados com relação aos impedimentos, suspeição, incompatibilidades, a admoestação, advertência sobre a incomunicabilidade, o juiz procede então à verificação da urna, e aí então é realizado o sorteio dos 7 jurados, e todos e todas sabem que as partes podem recusar imotivadamente até 3 jurados, primeiro a defesa, depois o Ministério Público, e o novo sistema de sorteio de jurados evita o que havia antigamente da separação obrigatória dos julgamentos. Eu me lembro bem, eu atuei já nessa modalidade antiga, quando havia mais de um réu e a defesa geralmente conseguia a divisão do julgamento, a separação do julgamento. Bastava que houvesse uma divergência entre um defensor e o outro com relação à escolha de um jurado. Hoje não. Se nós tivermos 2, 3, 4, 5 defensores, se um deles recusar um jurado, o jurado estará imediatamente excluído. Isso evita que o julgamento seja cindido. Foi uma providência bastante salutar. Não é absoluta, mas ajuda muito. Pois bem, sorteados os jurados, é realizado o compromisso. Cada jurado recebe uma cópia da pronúncia e recebe também um relatório dos jurados. Em seguida, passamos à instrução. Aliás, com relação à entrega da pronúncia e do relatório, é bom que seja dado um tempo para que os jurados leiam a pronúncia e leiam o relatório. Há juízes que costumam, inclusive, suspender a sessão, levar os jurados para um local mais confortável, mais tranquilo, aquele que é usado geralmente para a sala secreta de votação. E os jurados, sentados confortavelmente, podem ler a pronúncia, ler o relatório. O juiz pode até fazer uma peroração, uma explicação sobre a pronúncia, sobre o que aconteceu no procedimento, sem fazer qualquer referência ao mérito, mas pode orientar os jurados com relação ao procedimento da votação, antecipar para os jurados que serão feitos quesitos, que será feita a votação com sim e não. Enfim, esse é um momento muito precioso para que o juiz explique aos jurados como ele irá julgar. Não se esqueça disso, é importantíssimo. O jurado é leigo, ele não sabe o que vai acontecer e muitas vezes ele fica apavorado, perdido. É preciso que ele tenha algumas orientações iniciais para que ele fique tranquilo, para que ele saiba como ele vai julgar no final. E esse é um momento especial, pouquinho antes de iniciar-se a instrução. Pois bem, feito esse relatório, apresentada, lida a pronúncia, lido o relatório, aí então vamos à instrução. Né? Terminada a instrução, os debates e, enfim, o julgamento com a votação dos quesitos e o juiz irá proferir a sentença de acordo com a votação e estará encerrada a sessão. Esse é, então, o roteiro do Tribunal do Júri. Nessa fase preparatória, naquela fase inicial da sessão, é preciso que seja verificada a isenção e dispensa dos jurados. Não é? Em seguida, a presença das pessoas. E aí surgem alguns incidentes. Por exemplo, a ausência do Ministério Público. Se o Ministério Público não estiver presente, o que é feito? Vamos adiar a sessão, não há outra alternativa. Se a ausência for injustificada, deve ser comunicada à Procuradoria-Geral da Justiça para que tome suas providências. E a ausência do defensor? Como fazer? Temos que adiar, exatamente, porque não é possível realizar um julgamento sem defensor. Se a ausência for injustificada, comunica-se o fato ao OAB para que tome as suas providências. E a sessão, por esse motivo, deve ser adiada apenas uma vez.
E aí temos que intimar para a Defensoria Pública, onde houver, ou nomear um defensor dativo para que ele fique ali de stand-by, vamos dizer assim, para que possa participar de uma outra sessão, para que não percamos a designação da data. E se a ausência for do assistente de acusação ou advogado querelante? Não adiar a sessão deve ser realizada. E a ausência de testemunhas? Bom, a ausência de testemunhas é muito simples. Se a parte arrolou a testemunha com caráter de imprescindibilidade e indicou o local onde ela pode ser encontrada, e ela é procurada naquele local, ela é intimada e não comparece, pois bem, o julgamento tem que ser adiado. Fora isso, o julgamento tem que ser mantido. A testemunha que é notificada e não comparece e não apresenta justificativa, está sujeita a ser processada por desobediência e estará sujeita também à aplicação de uma multa. Eu tenho o costume, particularmente, de intimar a testemunha para que justifique, dando a ela a oportunidade de se defender antes da aplicação da multa. Bom, a testemunha ausente, é possível que o juiz suspenda a sessão e mande buscar imediatamente onde ela estiver. Eu já fiz isso muita vez. E em outras oportunidades, dissolve-se o conselho ou nem se prossegue com o julgamento e adia-se a sessão, determinando-se a condução coercitiva da testemunha. Se ela não for encontrada no local indicado, então não deve ser adiada a sessão e o julgamento deve ser realizado. As testemunhas presentes devem ser recolhidas em locais distintos e não podem sofrer qualquer desconto nos seus salários pelo relevante serviço que prestam à justiça, servindo como testemunhas. E a ausência do acusado? O julgamento pode ser realizado sem o réu estar presente? Pois bem, lembremos-nos então do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 66, que afirma ter o réu o direito de presença. Essa afirmação é expressa nesse pacto. O réu tem o direito de presença. E há outros pactos que afirmam a mesma coisa. Não é? O Pacto de São José da Costa Rica faz a mesma afirmação. Isso é inquestionável. O réu tem o direito de presença. Pois bem, o acusado está solto, ele é regularmente intimado e ele não participa, não chega, não aparece, não comparece. Nós temos que estabelecer uma presunção de que ele está exercendo o seu direito de ausência. Porque se o réu tem o direito de presença, ele tem também o direito de ausência. E, aliás, não se pode decretar a prisão preventiva, não se pode exigir, coibir, forçar o réu a participar. Ele tem o direito de presença, portanto, ele pode estar ausente, ele pode abrir mão desse direito. Se ele foi intimado e não compareceu, a sessão será realizada sem ele. Se o acusado estiver preso, obviamente, ele tem que ser apresentado. Ele é requisitado, ele é apresentado, e se ele não for apresentado, tem que adiar o julgamento. A não ser que o réu preso mande uma carta para o juiz, um ofício para o juiz, dizendo que não quer comparecer, que ele quer exercer o direito de ausência, e isso assinado também por seu defensor. Aí, então, é possível realizar o julgamento sem a presença do réu preso. E a instrução em plenário, como é feita? Bom, primeiro, a inquirição do ofendido, nessa ordem. O juiz faz perguntas, o Ministério Público, o assistente do Ministério Público, o querelante, o defensor e, finalmente, os jurados. Essa inquirição tem que ser direta e apenas vale o princípio, prevalece o princípio, o sistema presidencial, quando os jurados fazem a pergunta. Ou seja, as partes perguntam direto e os jurados perguntam através do juiz. Isso por óbvias razões. Os jurados não têm obrigação nenhuma de conhecer a técnica processual e para que não haja problemas no fazimento das perguntas, o juiz é que faz essa intermediação. Pois bem, a inquirição das testemunhas de defesa são feitas exatamente na ordem contrária, mas sempre de forma direta. A parte pode desistir da inquirição de testemunha rolada? Sim, pode. Se for antes da abertura, desistiu, a testemunha está dispensada. Se a desistência ocorrer depois da abertura, pode desistir. Pode, sim, é possível desistir, mas a testemunha somente será dispensada se houver concordância da parte contrária e concordância dos jurados. Pois bem, em seguida, as partes e jurados
podem requerer acareações, reconhecimento de pessoas, reconhecimento de coisas, esclarecimentos dos peritos, leitura de peças, limitada a precatórias, cautelares, antecipadas, não repetíveis. Ou seja, não é possível leitura de peças do processo todo. Não, isso não é mais possível. Não é? Alguns dizem, mas no meu processo nós não temos mais prova escrita, as provas são colhidas por depoimento gravado. Ora, se a intenção do legislador foi proibir a leitura das peças, parece-me que, por analogia, não seria permitido também a exibição de todos os depoimentos para as partes em plenário. Agora, se os jurados quiserem ouvir, se os jurados quiserem ler os depoimentos, nós não podemos também proibir que os jurados o façam, exatamente porque são eles que vão julgar e eles querem ter um conhecimento da prova, têm o direito de ler, de ouvir os depoimentos. Enfim, terminada a inquirição das testemunhas e essas outras diligências probatórias, o juiz deve realizar o interrogatório. Obviamente, se o réu estiver presente e, obviamente, se o réu quiser ser interrogado. Porque se o réu não quiser ser interrogado, não será. E assim nós terminamos essa nossa fase, essa nossa parte, a primeira parte da unidade 3, e voltaremos em seguida para dar continuidade a essa unidade.